Estamos aqui com mais um episódio do nosso Cappuccino Cast. E eu, Frei David Naime Fioravante, frade capuchinho, com grande alegria quero te receber aqui neste nosso episódio, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre aquela famosa frase: o verbo se fez carne. Mas, como você bem sabe, o Frei nunca está sozinho, sempre está muito bem acompanhado. E hoje, não diferentemente, eu tenho aqui uma autoridade neste assunto. Uma pessoa que, além de ser um Frei Capuchinho, além de ser um irmãozão, uma pessoa espetacular, ele também é doutor. Ele é doutor nas Sagradas Escrituras e ele vai nos ajudar, então, a entender um pouquinho melhor sobre essa questão. O verbo, a palavra, se fez carne. Com grande alegria, recebo aqui no nosso Cappuccino Cast, Frei Vicente Artuso. Paz e bem, Frei Vicente. Paz e bem, Frei David. É uma alegria, é um prazer participar dessa programação sobre a Palavra de Deus. Eu sou professor da PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui em Curitiba, e também do estúdio, na área de Sagrada Escritura, na área de Teologia, e estamos aí partilhando a Palavra de Deus e também orientando as pessoas no estudo da Palavra de Deus, na pesquisa. Frei, como sempre um primeiro passo da nossa caminhada, da nossa conversa aqui, eu peço para que você se apresente, para dizer assim a todo aquele que está nos escutando, quem é o Vicente Artuso? Antes de ser um Frei, quem é o Vicente Artuso? Bem, eu, como Frei Capuchinho, tenho uma caminhada assim na formação, venho de uma família de bom testemunho cristão, de 10 irmãos. Tive uma irmã que também seguiu a vida religiosa por um tempo, daí desistiu. Então, e depois eu entrei na vida de Frei Capuchinho, e aí os superiores me confiaram a missão de estudar na Europa, fui fazendo os estudos. Em que lugar da Europa, Frei? Na Itália. Na Itália. No Instituto Bíblico de Roma, estudei. Bom, eu fui ordenado padre já há 43 anos. Já faz tudo isso? Já há um bom tempo, 43 anos. Então eu procuro dar testemunho dessa vida franciscano-capuchinho, da vida cristã, tanto na vivência como na pregação da Palavra de Deus, que é um desafio para nós todos hoje, principalmente religiosos como nós e evangelizadores, né? O desafio de aprender a Palavra de Deus, de estar sempre atualizado e também saber transmitir de uma forma adequada com os meios que nós temos hoje. Então, a rádio, outros meios de comunicação faz com que essa palavra chegue a todos os lares, a todos os corações. Então eu atuo nessa área, procuro também através da pesquisa, escrita de artigos religiosos e também ministrando alguns cursos para leigos, retiros espirituais às vezes também, e assim por diante. A missão sempre é um desafio. A cada vez que a gente tem essa oportunidade de anunciar a Palavra de Deus, a gente deve aproveitar bem. Então é um prazer, é uma alegria estar presente e a experiência, a vida da gente vai recebendo contornos diferentes, porque são experiências diferentes, né? Seja na missão, seja no estudo, seja na proclamação da palavra, seja nos serviços fraternos, seja no testemunho com as pessoas que pedem ajuda, assim por diante. A nossa vida é muito rica. Exato, exato. Ô Frei, mas diga assim, ó, enquanto o senhor vai responder essa pergunta, eu vou servir o nosso cappuccino, né? Porque a gente merece também tomar um cappuccino enquanto bate um papo. O que o senhor acha?
Pode Boa ser? ideia. Boa ideia? Boa ideia. Então o senhor vai dizer para mim e para todo aquele que está nos ouvindo, para esse irmão, para essa irmã, Frei, por que o senhor se encantou pelas Sagradas Escrituras? Por que o senhor foi nesse meio aí, Frei? Bem, eu desde o estudo da teologia, eu tive assim uma certa inclinação pela palavra de Deus, mas quando eu terminei a teologia, realmente eu estava muito mais gostando do trabalho paroquial, do trabalho de vigário paroquial, um trabalho mais amplo, mas já trabalhava na área bíblica, cursos de Bíblia popular, o tempo das SEBs, o tempo da leitura popular da Bíblia, do CEBI, né? E hoje a gente fala, em vez das SEBs, a gente fala grupos bíblicos de reflexão. Ainda tem? Existe grupos bíblicos de reflexão. Depois temos agora muito forte a leitura orante. Então, naqueles anos, a gente foi entrando, por exemplo, na catequese, na formação de catequistas, nas paróquias, né? E aí os superiores me convidaram para estudar, se aprofundar no estudo bíblico. Eu fui, então, convidado a estudar no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Fiquei lá 3 anos me aprofundando na palavra de Deus. Mas eu diria assim, respondendo a sua pergunta, né, o que motiva isso? O que motiva é realmente a leitura da palavra de Deus. Veja bem, a gente lia a Bíblia no noviciado, li toda a Bíblia. Toda a Bíblia? Mas tinha tempo para ler. Olha só. Bastante, mas não entendia. Certo. Muita coisa passava lotado. Então você que é ouvinte vai ler a Bíblia, tem textos aí que a gente quase nunca lê e difícil de entender. Mas depois com o estudo a gente vai entendendo. Então a minha cabeça, por assim dizer, foi se abrindo ao entendimento de certas passagens, e aí que vem a motivação para o estudo. Quanto mais a gente se aprofunda, a gente compreende, mais a gente começa a gostar. Ninguém ama o que não conhece. É isso. O princípio, não sei se é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, isso aí. Então aí que a gente vai tendo entusiasmo. Assim também para a pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa, um estudo de uma questão bíblica difícil. No começo é difícil, é duro. Então, depois que a gente começa a descobrir, a gente começa a ter a alegria da pesquisa, porque começa a produzir fruto. Eu diria assim também na área da espiritualidade. Certo. Você faz meditação da Bíblia. O que é fazer meditação da Bíblia? No começo é difícil, é duro a gente fazer silêncio. Ler um trecho da Bíblia, precisa ler às vezes 2 ou 3 vezes para entender. E meditar a palavra de Deus, mastigar, é duro. Dizia um diretor na teologia que é que nem cortar lenha, porque a pessoa, o tempo que se usava muita lenha para fazer comida. Eu nunca cortei lenha, me fala aí como é que é. Cortar lenha, o que é isso? Essa comparação que eu achei interessante. Cortar lenha é pesado, a gente leva um suador. Certo. Assim, meditar a palavra de Deus é um trabalho da mente, né? A gente começa a meditar, relacionar os textos, pensar naquilo. Às vezes é pesado, dá sono, é duro. E a pessoa dizia assim, olha, mas eu faço meditação e não sinto nada, me dá sono, é pesado, é difícil. Rezar com a Bíblia é difícil. Mas você está cortando lenha. 1 hora essa lenha pega fogo. 1 hora essa lenha pega fogo. Então, você começa a descobrir, alguns versículos começam a falar forte para você. Certo. Versículo da Bíblia. Aí que você tem o entusiasmo de ler. Porque aí a palavra vem ao encontro da sua situação existencial. Não sei se isso aí, de fato, é uma realidade para toda pessoa que lê a Bíblia. Mas a gente tem que se aventurar. Então, eu, pessoalmente, no começo, eu sofria com isso. Era difícil. Hoje, a gente já tem mais facilidade de silenciar. Porque a gente vai se treinando na vida. Vai se treinando. Isso que é importante.
Sem dúvida, Frei, sem dúvida. E gostei dessa metáfora, né? E cortando lenha, que depois a gente vai tacar fogo na lenha, né? Cortando lenha. E olha, isso é o seguinte, esse cortar lenha, é interessante, dizia o diretor, que a gente devia ler um livro inteiro da Bíblia. Um livro inteiro? O padre Jonas Abib dizia uma coisa muito interessante. Vamos começar pela primeira carta de João. Padre Jonas Abib. Porque a primeira carta de João fala muito do amor e da luz. Certo. Né? Do amor e da luz. E o amor sintetiza toda a Bíblia. Olha só. Exatamente. A síntese da Sagrada Escritura é o amor. O amor sintetiza. Tem uma frase lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12, que diz assim: faças aos outros tudo aquilo que gostarias que os outros te fizessem assim, a ti. Uhum. E depois diz assim o narrador: nisso consiste a lei e os profetas. Corresponde ao primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus, que está lá em Marcos capítulo 12, quando se pergunta qual é o maior mandamento. Certo. Aquele escriba, que Jesus dá um elogio para esse escriba, um estudioso da lei, que respondeu muito bem. O primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Nisso está a lei e os profetas. Então, sintetiza a Bíblia. Meu Deus do céu, que conversa gostosa que nós já estamos aqui fazendo com ele, Frei Vicente Artuso. Gente, você já percebeu aí, né? Que nós estamos com uma autoridade nas Sagradas Escrituras, mas principalmente porque ele vive tudo isso, não somente no ensino acadêmico, mas na sua própria vivência diária, no seu cotidiano. Frei, mas sempre a gente diz assim, é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, mas tem coisa ali que a gente meio que se assusta, né? Olhando para o Antigo Testamento, até mesmo para o Novo. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, Frei Vicente? As duas coisas. As duas coisas. É a palavra de Deus e contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus, por exemplo, quando eu leio lá no Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento. Né? Então, esse mandamento pode ser observado literalmente. Amar o próximo como a si mesmo, a gente observa literalmente. Aqui é palavra de Deus. Tá. Agora, quando você lê na Bíblia, por exemplo, uma história de guerra, de destruição, coisas feias. Dá medo, né? Dá medo. Dá medo. Assusta. Você lê o livro do Levítico, não entende quase nada de muita coisa, né? Livro dos Números também. Você fica atrapalhado. Então, isso é palavra de Deus. A pessoa lê uma história de guerra, dá a impressão que Deus mandou fazer a guerra. E tem. Uhum. E tem isso, né? Deus mandou fazer a guerra. Só que ali já é diferente. Ali é preciso interpretar. Então, é palavra de Deus enquanto é interpretada. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus. Entendi. Então... Contém porque tem que ser interpretado. E aí, o São João Crisóstomo falava uma coisa interessante, que Deus, na sua grandeza, ele desce até nós e assume a linguagem humana, da cultura humana, synkatabas em grego, desce com. Então, a Bíblia foi escrita naquela cultura em que havia muito revanchismo, muita vingança, muita violência, e a veste da palavra de Deus, a palavra de Deus tem a veste da palavra humana. Uhum. E aí que está a coisa, aí que está a dificuldade. Então, você que é leitor da Bíblia, não se assuste. São Paulo tem um trecho muito interessante lá na 1 Coríntios, capítulo 10, em que aquela pergunta que nós vemos lá, diz assim, alguém pergunta para Paulo, por que essas coisas foram escritas, esses exemplos feios, as histórias de idolatria? Por que foi escrito isso aí então? E a resposta de Paulo, foi escrito para nossa instrução,
para não fazer o que eles fizeram. Olha só. É um ensinamento ao contrário, né? A gente também aprende com o mau exemplo das pessoas. Sim. Aprende, mas para não fazer aquilo. Mas também quando aquilo foi escrito, não tinha uma má intenção. Não. A intenção, porque não tinha uma má intenção, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Sim. Claro, a inspiração de Deus. Então, aí por isso que Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para educar, para corrigir, para conduzir na justiça. Mas a gente tem que entender a palavra de Deus atrás das palavras, né? Por trás das palavras. A mensagem implícita. Exato. Do texto todo, da história toda. Uhum. Não, e faz muito sentido isso. E também, se a gente for analisar, tanto com as técnicas da teologia, da interpretação e tudo mais, nós vamos ver que, por exemplo, matou tal rei, matou não sei o que tal, porque o Senhor nos livrou de tal maldade, o Senhor nos livrou de tal perseguição, não é isso? Exatamente. Por exemplo, o povo foi para o Egito e lá se tornou escravo. Uhum. Deus vai se colocar ao lado de quem? De quem é escravo. Dos mais pequenos. Dos mais fracos, dos mais pequenos. Então é claro que vai descrever a derrota do faraó. O faraó era o opressor. Porém, se a gente prestar bem atenção nessa história, o faraó teve chances de se converter. Várias vezes mostrou que parecia que ia se converter. Deixar o povo sair do Egito e voltar para a terra prometida. No entanto, ele voltava atrás, se arrependia e voltava a fazer o mal. Aí, claro, então foi uma escolha do faraó. Por isso que ele se deu mal. Ele poderia se converter, mas não se converteu. Então, a palavra de Deus, a gente tem que tomar muito ciência de que ela é pregada, é anunciada, mas tem gente que não se converte, né? É que nem a semente que cai no chão batido. Cai no chão batido, na pedra, não tem jeito, se perde. Mas algumas caem na terra boa, não acha? Graças a Deus. Sim, ainda bem, né? Porque senão... E cair na terra boa é cair num terreno, então, de um coração que vai escutar, que vai acolher, que deseja... Como é que é aquela palavrinha bonita? Metanoia? Mudança de mentalidade? Isso é a palavra, quando produz fruto, ela produz uma mudança de mentalidade, uma conversão, que a gente diz assim. Conversão, mudança de mentalidade, uma mudança no coração. Então, as parábolas de Jesus, lá no Evangelho de Marcos 13, também Marcos 4 e Mateus 13, essas parábolas, diz assim, que a semente é semeada, cai no coração. O coração é o terreno, certo, por assim dizer. Então muda o coração, muda a mente, muda a vida da pessoa. Exatamente, eu acho que isso aí que é importante. Então, a palavra de Deus depende, de fato, da disposição da pessoa. Se a pessoa disser como Maria, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a sua palavra, significa que a pessoa acolhe a palavra de Deus. Entendi. Ô Frei, e esse cappuccino tá bom, hein, Frei? Tá uma delícia. Porque essa nossa conversa tá muito boa, Frei. Cappuccino tá bom, então. E a conversa capuchinha e bíblica. Frei, mas vamos então numa questão muito simples. O que é palavra? Palavra é só ler o que está escrito ou tem uma significação teológica em cima disso? Boa pergunta. O que é palavra? Porque o conceito de palavra com letra maiúscula não significa só a palavra escrita. Peraí, então tem diferença, palavra com letra maiúscula e com letra minúscula. Tem diferença. Vamos lá então, Frei. Tem diferença, porque palavra é um meio de comunicar. Bom, a gente pode comunicar falando, a gente pode comunicar fazendo um gesto, a gente pode comunicar apresentando uma imagem. Tudo isso é comunicação. Sim. Então, o conceito de palavra é tudo isso. A gente pode aprender através de um fato é palavra. Na língua hebraica, dabar, palavra, significa também coisa, acontecimento. Então, Deus nos fala através de acontecimentos também.
Quer um exemplo assim da Bíblia? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz existiu. Então, a luz, quando a gente olha para a luz do dia, o clarão da madrugada, o sol nascendo, a gente vê a beleza da criação, e a gente é tocado por essa beleza. A beleza da criação é a palavra de Deus, então é um fato. A criação. E outro exemplo aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Diz assim que Jesus entrou na sinagoga em dia de sábado e ensinava. E ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Só que usa o verbo ensinar e o leitor começa a perguntar, mas qual é o ensinamento? Ele fica curioso. E não diz nada qual é o ensinamento. Mas Jesus está na sinagoga ensinando. De repente, uma pessoa entra em convulsões, possuído do espírito impuro, e começa a cair no chão, esbrafejar, e aquela cena. E Jesus vai e cura esse doente, e aí termina a narração dizendo, e o povo ficou admirado com seu ensinamento, porque ensinava como quem tem autoridade. Mas ensinava o quê? Boa pergunta. Ensinava o quê? Não fez nenhum sermão? Ou melhor, foi interrompido no sermão? Sim, sim. Então, ali, qual é que foi o ensinamento de Jesus? Foi a prática de Jesus curar aquela pessoa. E esse foi o ensinamento. Então, aquilo que Santo Agostinho dizia, que os milagres são verba visibilia. Quer dizer, palavras visíveis. Os milagres... Palavras visíveis. E Santo Antônio que dizia, né? Falem os fatos, cessem as palavras, falem as obras. Cesse a palavra, fale as obras. Então, a obra de Jesus ali é que fala, porque Jesus cria uma coisa nova, né? Então, é o ensinamento através de um acontecimento. Então, palavra de Deus aí vai além daquilo que está escrito. Então a gente não pode ficar só naquele biblicismo. Biblicismo é catar passagem, versículos para tudo que é coisa para fundamentar. Isso é muito arriscado, porque às vezes se pega um texto que não é de ensinamento. Um texto, por exemplo, que não é de exortação. Não é de exortação. Não é de ensinamento. Um texto que é a narrativa de uma história. A pessoa pode tirar um trecho de lá e depois se dá mal, porque não era isso que o autor queria dizer. Ô Frei, mas então, deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor sobre a questão da gente abrir a Bíblia do nada, assim, sabe? Vamos ver o que Deus tem para me dizer no dia de hoje. Aí eu pego, abro a Bíblia e vou ler aquela passagem. Muitas vezes não é uma passagem bem agradável. Então isso, na verdade, vai em contra do que o senhor está apresentando do biblicismo, né? Tipo, não é para fazer isso, então. Isso é muito arriscado dizer assim. Eu fecho o olho, abro a Bíblia e acho um trecho lá muito ruim, sei lá, que não diz nada para a gente vai ler como se fosse palavra de Deus. Exato. Isso não é bom. A gente precisa preparar um trecho bíblico, escolher um trecho bíblico, pegar uma concordância e escolher o texto adequado. Só que os antigos biógrafos, por exemplo, de certos santos aí, inclusive São Francisco, dizia que abriu a Bíblia 3 vezes, mas não disse que fechou o olho para abrir a Bíblia. É verdade. Mas parece que é mais um recurso literário para dizer o seguinte, olha, é Deus que vai revelar a você o que você deve fazer. Sim. E essa revelação vem da onde? Da Escritura. É para dizer isso, para reforçar isso que é inspiração de Deus. E não para dizer assim que a gente deva fechar o olho e vamos ver o que Deus diz. Não dá certo. E porque daí isso é que o senhor disse, né? Vai cair num biblicismo, numa leitura muito literal, uma coisa muito assim, é isso aqui, pronto, acabou. Mas não, aquilo ali, ela tem uma teologia, ela tem algo a mais por dizer. Teologia. E tem uns detalhes muito interessantes, veja que eu citei aqui Santo Agostinho, sim, lá no século IV, ele dizia uma coisa importante,
que inclusive foi adotada por Lutero. Lutero era agostiniano. E esse livro chamado De Doctrina Cristiana, sobre a doutrina cristã, ele diz o seguinte, que um texto difícil da Bíblia é explicado por um texto fácil. Um texto difícil da Bíblia? É explicado por um texto mais fácil. Por exemplo, Frei. Vou dar um exemplo aqui, o trecho de Êxodo, quando fala do povo no deserto, que teve sede, bateu na rocha e saiu água. Certo. O povo que atravessou o mar. Lá, Paulo, na 1 Coríntios 10, diz assim, todos passaram o mar. E aí diz, todos foram batizados no mar. O mar ficou sinônimo do batismo, porque descer nas águas. Todos beberam da rocha. E aí ele atualiza, essa rocha é Cristo. É Cristo. Então, atualizou o Antigo Testamento para o Novo. Para o povo cristão que não entendia quase nada do Antigo Testamento, e a Bíblia não estava ao alcance do povo, para o cristão que pisa no chão cristão, que tem a fé em Jesus Cristo, ele precisava interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Sim. E aí, então, o texto do Antigo Testamento ficou compreensível à luz do Novo. Isso aqui. Abriu o leque, abriu a mente das pessoas. Então, é um exemplo assim. Agora, outros trechos, por exemplo, vamos pegar aquele famoso do jovem rico lá. É mais fácil um camelo passar para o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pegar o texto isolado é difícil de entender. Não dá. Não tem jeito, né? Que agulha é essa? Aí o pessoal começa a pesquisar. A agulha é um buraco na cerca? Essa agulha é agulha de costurar? Que buraco é esse? Todas discussões que não ajudam, né? Mas aí a gente vai para a literatura. A literatura, os gêneros literários, a gente chama isso de hipérbole. Hipérbole é uma linguagem exagerada para dizer que é muito difícil o rico entrar no céu. Então, como é que a gente vai entender esse trecho? No caso de Mateus, lendo todo o capítulo 19. Aí vai explicar. O próprio capítulo explica o versículo. Então, um texto difícil é explicado por um texto fácil. Pela história, pelo contexto, um texto mais fácil. Dizendo assim, é difícil o rico entrar no reino de Deus, apegado demais à riqueza. Essa é a explicação que está dentro do capítulo. Só que ele poderia, o evangelista, poderia escrever o evangelho e tirar essa frase aí. Poderia e dar o mesmo sentido. Só que a hipérbole, essa frase exagerada, dá mais força para dizer assim, que o perigo da pessoa que é muito apegada à riqueza, é muito avarenta, o perigo é muito grande. Então põe uma hipérbole, uma linguagem exagerada, né? Exagerada. Então tem isso, né? Isso na literatura a gente encontra, se vocês lerem, né, qualquer ouvinte que lê os romances, as histórias, a gente vai achar hipérbole, vai achar a figura de linguagem, vários tipos, né? Então a Bíblia ela tem a veste da linguagem humana. Então usa recursos literários, né? Então tem que entender o sentido que está por trás disso. E não tomar o pé da letra. Tá vendo, povo de Deus? É assim que a gente tem que tomar um certo cuidado para não pegar a Bíblia e fazer ela dizer o que eu quero dizer. Não é, Frei? Exatamente. A Bíblia ela tem a sua mensagem, a palavra de Deus ali, ela está para nos ensinar, doutrinar, corrigir, encaminhar, mas isso que o Frei está nos apresentando é de muita valia, onde nós precisamos conhecer um pouco mais os gêneros literários, os textos na sua profundidade. Mas assim, enquanto nós não temos esse conhecimento, mesmo assim, nós somos convidados a ler as Sagradas Escrituras, não é, Frei? Somos convidados, porque Deus, o Espírito Santo, quando é invocado na oração, ele ajuda a gente a entender a Escritura.
a gente faz uma oração ao Espírito Santo, faz uma leitura calma, tranquila, com paciência. Você não precisa entender tudo. Você entendeu alguma coisa que você se sentiu tocado, isso é inspiração bíblica. A inspiração do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar. Mas também existem trechos que diz que o Espírito Santo inspira a pessoa para falar a palavra certa. Dá-me a palavra certa. Na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Você que é cantor, sabe muito bem desse... Sim, dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa... A questão é acertar essa palavra. Acertar. Acertar a palavra certa, né? Então, o que eu estou falando aqui hoje, por exemplo, é claro que precisa ser filtrado. Nem tudo, a gente não é infalível. Sim, sem dúvida. A palavra de Deus como palavra humana, por exemplo, ela é falível como palavra humana. Ela é infalível como palavra de Deus. Toda a escritura é útil para educar, para corrigir, tá? Toda a escritura. Mas como palavra humana, ela tem os limites da época. Por exemplo, quando o autor começa a falar dos animais lá no livro do Levítico, ele não conhece muito do mundo animal, ele confunde lebre com camelo e coloca que um bicho lá tem pata de 2 dedos, mas não é verdade. Certo. As coisas assim, né? Então, isso não desmerece em nada a Bíblia, porque aquilo que a gente citou, São João Crisóstomo, diz que a palavra de Deus assume a palavra na cultura humana daquele tempo. Vamos supor assim, se a Bíblia fosse escrita no Brasil. Não teria aquela proibição não comer carne de porco, por exemplo. Ah, não, essa não teria. Não teria. Não teria. E nem comer carne com sangue, hein? A proibição de não comer carne com sangue está lá no mundo do Oriente, porque aquela cultura, eles não comem carne de porco, é uma carne impura para eles, né? Agora, se a Bíblia fosse escrita aqui no Brasil, na Argentina, na América Latina, é claro que não teria essas proibições, porque a cultura aqui é outra. É outra cultura. Exato. A Bíblia, ela tem esse leitmotiv que diz, né? Isso. Esse contexto do qual ela recebeu. Sitzenleben. Contexto vital. Olha que bonito. Até alemão o Frei está falando aqui para nós hoje. Então a Bíblia, ela tem, né, o seu contexto onde ela foi escrita. Mas, Frei, vamos dizer a verdade. A Bíblia, ela fala para gente. A gente está lendo ali, invocando a luz do Espírito Santo, poxa vida, mesmo que eu já li aquele texto várias e várias vezes, parece que sempre ela tem algo novo. Sim. Ela é viva. É viva e eficaz. Aqui eu vou citar um trecho famoso, Hebreus capítulo 4, verso 12. Viu? Não precisa ser evangélico para guardar a memória bíblica, não. Ó, o Frei Vicente está aqui com essa memória incrível. Diga lá, Frei. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Veja, viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes. O que é isso, Frei? Espada de 2 gumes? Explica para nós. Uma espada de 2 fios, corta dos 2 lados e penetra lá no fundo do coração. Meu Deus, mexe com a pessoa. A palavra de Deus mexe com a pessoa, né? Então, nesse sentido aí. Mas a palavra de Deus, como eu disse, ela é uma palavra, palavra de Deus em palavras humanas. Isso por causa da encarnação. Porque ali que você falava no começo, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Então a palavra é acontecimento, é uma pessoa, é o verbo de Deus, né? O Papa Bento XVI, falecido de saudosa memória,
ele falava uma coisa assim naquele documento Verbum Domini, sobre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela se fez tão humilde, se fez criança, né, no menino Jesus, para que nós pudéssemos compreender a sua linguagem. Isso é interessante. Então, por isso que os pais da igreja, inclusive Agostinho, que a gente mais conhece, né? Ele diz assim, que o mistério da palavra de Deus é análogo ao mistério da encarnação. Assim como o verbo de Deus, o Filho de Deus, se fez homem, assim a palavra de Deus se faz humana. Se faz humana, tem a veste humana. Então, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Aquele canto, acho que é do Padre Zezinho. Do Padre Zezinho, sim. Amar como Jesus Isso. amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso é a encarnação da palavra. Então, a gente é como Jesus, encarna a palavra. Encarna a palavra. Na palavra, nos sentimentos, no ver, no ouvir, no agir, no sentir. Então, a gente vai se cristificando. Isso aqui é encarnar a palavra na vida da pessoa. Por isso que às vezes, né? Às vezes, a pessoa que nunca leu a Bíblia, ela vive a palavra de Deus. Quando a pessoa tem uma vida honesta, uma vida dedicada. O Frei Carlos Mestre tem uma historinha, não sei se dá para contar. Pode, manda lá, Frei, manda lá. Ele dizia o seguinte, que foi dar um curso bíblico lá no Nordeste, e tudo gente simples, muita gente lá no interior que não tinha uma leitura da Bíblia. Certo. E aí disse, o que vamos fazer para motivar o nosso curso? Primeira coisa, aquele tempo que usava cartaz, não existia nada de WhatsApp. Faz um tempinho, então. Faz um tempinho. Aí o Frei Carlos diz assim, uma mulher disse assim, escreva aí, Deus é amor. Deus é amor. Escreveu no quadro negro, Deus é amor. Essa é a motivação do nosso curso de hoje, Deus é amor. Isso está na Bíblia. Aí a pergunta que o que estava dando o curso de fato levantou. Foi lá na primeira carta de João, lá consta, Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sim. Aí a mulher diz, interessante, eu nunca li isso aí, eu já sabia. Pois é, a palavra de Deus antes de estar no livro escrito, sim, está na vida da pessoa que ama. Olha só. Olha aí. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Veja bem. É o que diz a carta de João. Por isso que o padre Jonas Abib sugeria ler a carta de João por primeiro. Por conta do amor. E o amor, então, é a chave do entendimento. Você que está pesquisando aí sobre a misericórdia, o Papa Francisco diz que a misericórdia é o coração do Evangelho. Isso. Exato, o amor. É um transbordamento do amor de Deus. Né? Então essa historinha ali é muito interessante. Faz sentido. Porque não é necessariamente pelos termos técnicos ou somente pelo caminho das Sagradas Escrituras que a pessoa vai conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito mais do que está escrito.
ela é viva, ela é eficaz. Ela também é transmitida oralmente, não era assim também nas primeiras comunidades cristãs? Oralmente. Não tinha coisa escrita assim, em grande quantidade como nós temos hoje. Por isso que eu acredito que o testemunho de vida nosso, ele fala alto e ele pode ser o único evangelho que muitas pessoas podem ler na sua história. Exatamente, a palavra contada. Aliás, né, o povo não tinha a Bíblia na mão, mas a palavra de Deus era anunciada. Jesus mandou pregar o evangelho, evangelizar, pregar o evangelho. Então a palavra anunciada, ela entra pelo ouvido. A fé vem do ouvido, do ouvir a pregação, né? Romanos 10. Fides ex audito. A fé vem do ouvido. Quem ouve, põe em prática. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus no fim das parábolas, né? Ouvir, ouça. Então, esse escutar. Então, é claro, então a palavra, você mencionou muito bem esse detalhe, né? Antes da palavra ser escrita, foi anunciada. Teve uma comunidade que já teve fé e acreditou nessa palavra. E depois, com o tempo, houve a necessidade, como a igreja foi aumentando, e naquele tempo também começaram a aparecer outras doutrinas, falsos mestres, né? E aí houve a necessidade de colocar por escrito para conservar essa palavra. Então, conservar, e aí a Bíblia usa aquela expressão lá nas cartas de Timóteo, né? Conservar o depósito da fé. Então, a palavra começou a ser depósito, escrita. Então, a Escritura contém a palavra de Deus. A tradição oral passou a ser também tradição escrita. Uhum. Exatamente. Aquilo que se transmite. Então, o magistério da igreja tem a missão de interpretar, guardar e conservar a palavra de Deus. Foi uma necessidade, então, do tempo, da história, que as pessoas estavam como que falseando a palavra? Aí seria mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Havia falsas doutrinas. E os cristãos eram muito espalhados, né? As cartas ali de Pedro, a carta de Tiago, por exemplo, fala das comunidades dispersas, né? Pequenas comunidades dispersas, e aí apareciam os falsos doutores, como hoje tem as fake news, né? Fake news, já tinha fake news naquele tempo. Colocava confusão na cabeça das pessoas. Vou dar um exemplo aqui para você. Pode. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no começo. Diz assim: ninguém fique assustado, nem por palavra nossa, nem por carta escrita, nem por palavra por carta que se diga vir de nós, sobre a questão da vinda de Cristo. Então, tinha gente que escrevia carta e dizia que era de Paulo. E aí Paulo diz assim, que não se assustem nem por palavra e nem por carta que se diga vir de nós. Então ele está dizendo assim: no dia do Senhor ninguém sabe, ele vem como ladrão, né? De noite, então precisa estar vigilante. Então, porque o povo estava preocupado com o fim do mundo. Sim. A parousia, vinda do Senhor, gloriosa. Aí cruzaram os braços? Cruzava os braços, ficava acomodado. E aí Paulo começa a dizer: trabalhe com as próprias mãos, dignamente, fique vigilante, fique atento, acordado com a luz do dia, viu? Não siga as obras das trevas. Então Paulo começa a convidar o pessoal a colocar o pé no chão. Então esse negócio da pregação do fim do mundo já tinha naquele tempo. E aí hoje em dia também existem grupos religiosos, às vezes, que pregam uma mensagem catastrófica. Sim. Coloca medo nas pessoas. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é isso. Eu acho que a Bíblia quer trazer uma palavra de esperança, de encorajamento. É bonito, Frei, da gente perceber como que Deus ele respeita os nossos limites. Porque ele traz
a sua palavra durante toda a história, porque Deus se revela na história, né? Ele sabe que nós precisamos de algo visível, palpável, e além do mais, ele manda o seu filho, para cumprir as promessas do Antigo Testamento e para nos dar realmente esse caminho de esperança. Isso mesmo. Deus se revela na história. Você falou uma coisa muito importante. E se Deus se revela na história, a história tem etapas diferentes. É claro, então, que você não vai interpretar um livro que foi escrito lá pelo ano 400 a.C., interpretar igual o Evangelho. Sim. Porque é uma época diferente, né? Uma época diferente. Então, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus na história, mas segundo o contexto. As coisas mudam, né? Então, tem texto bíblico que não vale mais para nós hoje, para a nossa realidade. Ele tem que ser reinterpretado à luz dos sinais dos tempos, né? Porque os sinais dos tempos são também uma chave teológica. A gente chama um lugar teológico. Os sinais dos tempos. Sinais dos O tempos. que seria mais ou menos assim os sinais dos tempos? Sinais dos tempos. Jesus discutiu isso com os doutores da lei lá. E Jesus chamou a atenção, diz: olha, vocês sabem dizer se chove ou não chove. Tem uma nuvem escura, vai chover ou não. Mas vocês não sabem interpretar sinais dos tempos. O que ele quis dizer com isso? Os acontecimentos trazem uma mensagem nesse sentido. Os acontecimentos. Por exemplo, nós temos agora guerra. A guerra é um alerta. Por que está acontecendo a guerra? A guerra é vontade de Deus? Não é. Não é vontade de Deus, a guerra. A fome é uma realidade? É uma realidade. É a vontade de Deus? Não. Não é vontade de Deus. Deus, na Bíblia, sempre fala de saciar as pessoas. De saciar as pessoas. No Evangelho, nos Evangelhos, existem 6 narrativas da multiplicação dos pães. Para vocês verem o quanto é importante o problema da fome. Exatamente. Então, a Bíblia fala para responder os problemas da época. A fome era um problema naquele tempo. E a doença era. Por isso que Jesus fez muitos milagres de cura. Porque a doença era um problema seríssimo. E a fome era um problema seríssimo. Então, 6 narrativas de multiplicação dos pães. A palavra vem ao encontro da realidade. Na história, aquilo que você falou. Na história. Hoje temos fome, então temos que bater na partilha do pão. Dai vós mesmo de comer, campanha da fraternidade. Isso, do ano agora 2023. Isso está na Bíblia. Não adianta o pessoal fazer críticas aí à campanha da fraternidade, dizendo que é ideologizada. Não, isso é uma questão bíblica. O que você fizer ao menor dos irmãos, disse Jesus, é a mim que você está fazendo. Tive fome e me desse de comer? Quem é que pode negar isso aí? Certo. Então a palavra de Deus é muito séria. A gente não pode brincar com esse evangelho, viu? E isso tem que tomar o pé da letra. Isso sim. Isso sim. Tive fome, me deste de comer. Papa Francisco. Aliás, foi o texto no começo do pontificado, eu lembro, esse texto aí de Mateus 25, viu? É o texto Mateus 25. Privilegiado. É o do julgamento, não é? Do julgamento, exatamente. Esse texto foi tomado como que quase um parâmetro, assim, um lema do pontificado do Papa Francisco no começo, lembro. Ô Frei, e a questão disso que a gente está dizendo de conhecimento, né? Faz sentido aquela passagem, então, a quem muito foi dado, muito será cobrado? Por exemplo, a gente que está conhecendo bastante, né? Esse Jesus, o cristianismo, quer dizer que a nossa cobrança é maior? Tipo, Deus vai cobrar da gente em maior parte do que aqueles que são como que ignorantes por não conhecer aquilo que precisavam conhecer? A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu estou trazendo isso, mas não sei, é uma linguagem literal ou faz sentido? Ali faz sentido pelo seguinte, porque se a gente
se a gente tem os dons, nós temos os dons. Se a gente não cultivar esses dons, eles enferrujam e a gente perde. Por isso que o Evangelho diz, a quem tem será dado. Sim. Ainda mais. Esse ter significa ativar essas potencialidades, esses dons a serviço dos outros. Então, isso que Deus vai cobrar da gente, né? Agora, o que não tem, às vezes a pessoa tem e acha que não tem. Exatamente, não acredita. Então, se a gente não desenvolve os dons, a gente vai perder, vai enferrujar, vai perder. Então, será tirado nesse sentido, né? Será tirado. Então, eu acho que a quem muito foi dado, mais será cobrado nesse sentido. É claro que é um contexto ali do farisaísmo, né? Também. É claro que no fundo, viu, tudo é graça de Deus. São Paulo, viu, vocês podem ler lá na Carta aos Filipenses. No capítulo 1, tem um versículo que diz assim, Deus dá o querer e o executar. A graça atua no nível da vontade e da realização. As duas coisas, a graça. Então, Deus que inspira a gente para fazer o bem. Mas Deus também ajuda a gente na operação do bem. Se a gente estiver aberto à graça de Deus. Dessa liberdade. Dessa liberdade. Mas a nossa liberdade, como você disse, a nossa condição humana é frágil. A gente responde com a capacidade que a gente tem. Deus não faz violência à nossa liberdade. E respeita, né? Se você tem essa xícara de cappuccino, você não vai querer que essa quantia que está aqui preencha uma jarra. Não preenche. Sim. Essa é a sua medida. Sim. Essa é a sua medida do cappuccino que nós tomamos aqui. Então, o vaso, a medida, vai de acordo com o vaso. O vaso é a pessoa. O profeta Jeremias, que usa essa expressão bonita, né? Eu sou como o vaso na mão de Deus. O Paulo, na segunda carta aos Coríntios, também. Carregamos um tesouro em vasos de barro. Carregamos um tesouro. Agora, o vaso é a pessoa de cada uma, a individualidade da pessoa. Acho que a pessoa pode dar sua colaboração de acordo com suas possibilidades, né? Eu acho que aqui o grande mérito do cristianismo é respeitar a capacidade de cada um, né? Paulo chega a falar assim, olha, nós carregamos um tesouro em vasos de argila. Por isso que ele, às vezes, dizia assim, de se vangloriar quando era fraco, porque aí ele se tornava forte. É porque ele não tinha consciência, ele achava que só a autossuficiência bastava. Certo. Não basta. A autossuficiência só não basta. Então, é necessária a graça de Deus. E nisso, assim, eu falo sempre para as pessoas assim, Deus não invade a nossa privacidade, Ele age conforme a liberdade que nós damos. Então, eu estou no caminho. Está no caminho. Perfeito. A liberdade é a capacidade de escolha. Só que a nossa liberdade também é condicionada pela situação, pelo contexto, pela nossa formação, sei lá, personalidade de cada um. Cada um dá o que tem. Sim. Mas o importante é que dá o que tem. Se você tem um vaso que contém, por exemplo, 300 ml, você acha 300 ml. Se for de 1000 ml, 1000 ml, você tem que dar conta. Tem que dar o melhor. O melhor. Tem que dar o melhor. O melhor. Ô Frei, nós falamos aqui que Deus se revela na história, mas Jesus não é a perfeita revelação já? Vai ter algo novo ou o que na verdade o que acontece é para a gente se recordar de Jesus ou é um novo modo de se manifestar daquilo que Jesus já falou? E aqui eu já coloco o link com São Francisco de Assis, porque São Francisco quis viver como Jesus, né? Ele quis ser esse alter Christus. Então a revelação também passa pelos santos, pelos sinais dos tempos. Como que a gente pode entender isso, Frei?
Os estudiosos dizem, também a gente fala, que a revelação se completou com o último apóstolo, né? A revelação positiva. Com o cânon da Escritura. Cânon é a lista dos livros inspirados que o Concílio de Trento decretou, 72 livros. A revelação terminou ali com o último apóstolo. Tá? Porém, aí você perguntou se essa revelação, na verdade, o que acontece é um aprofundamento da compreensão da revelação na história. Então, por exemplo, São Francisco, ele teve uma intuição de como viver a palavra de Deus hoje. E nisso ele tornou a palavra viva. Ele retomou alguma coisa que estava sendo esquecida, por exemplo, a opção pelos pobres, cuidado dos leprosos, dos pobres. Então, ele encarnou a palavra de Deus numa situação ali, na Idade Média, ali no século 13, né? 12, 13, encarnou a palavra de Deus nesse sentido, descobrindo esse carisma ali. Ele não traz algo novo, então? Em termos de conteúdo, ele atualiza a revelação. Ah, tá. Torna presente. Não que a Bíblia precisa ser reescrita e aumentado. Exato. Pode ser, né? A gente não sabe, porque se a arqueologia, os estudos científicos, alguém perguntou para mim uma vez, e se descobrir outro livro da Bíblia? Diz, não. Esse outro livro não é da Bíblia, porque a Bíblia, o cânon da Bíblia já foi fechado no Concílio de Trento, em 1546. Outro livro pode ajudar na compreensão da Bíblia. Por exemplo, os apócrifos. Os apócrifos são livros interessantes. Eles podem ajudar na compreensão dos evangelhos, em muitas coisas. Em muitas coisas, os apócrifos contradizem o evangelho. Tem as duas coisas, né? Então, qual é o critério para que um livro fosse incluído na Bíblia? Primeiro, que ele não contradiga os evangelhos e o ensinamento de Jesus. Segundo, que esse livro tenha sido usado na comunidade como um livro de fé. Esse é um critério. Terceiro, a antiguidade desse livro. Então, os livros da Bíblia são os mais antigos? São. Aí vem a crítica do texto bíblico, da origem do texto, quem escreveu, os documentos que deram origem ao texto, tudo isso. Então, eu diria assim, que a revelação na Bíblia ela é completa. Mas, porém, né? Porém, a história revela que essa palavra, essa revelação ela é transmitida, ela é conservada, ela é interpretada de diferentes formas, de acordo com a época, né? De acordo com a época. Por exemplo, no tempo, eu diria ali no período ali de Santo Agostinho, né? A Bíblia era interpretada bastante ao pé da letra. Quando tinha um texto difícil, eles faziam uma alegoria, uma comparação. Hoje existem os métodos histórico-críticos. Histórico-crítica estuda quando o texto foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu. Então, esses questionamentos vieram com o advento do iluminismo, a racionalidade. Kant, aí, que você conhece também. Sim. Veio com o racionalismo, o iluminismo, a filosofia, ajudou na compreensão da Bíblia. Ajudou a ter uma compreensão mais pé no chão. Mas não trouxe nada de novo. Nada de novo no sentido de acrescentar coisas à Bíblia, mas na interpretação, sim. A descobrir o tesouro da revelação. É porque Jesus diz assim, o Espírito Santo há de falar em vós, há de dar a saber o que ainda vocês não sabem. Seria isso, então, mano? Seria isso. Mas o Espírito age segundo o contexto do tempo. Como você conhece bem o Papa João XXIII, que dizia que era preciso Adornamento. Essa palavra é... Atualização. Atualização. Então era preciso acolher os ventos novos. Abriu as janelas da Basílica para vir um vento novo. Quer dizer,
o Espírito vai soprar em tempos novos. Era preciso que a igreja fosse reformada. Certo. Então, interpretar a palavra de Deus segundo os sinais dos tempos, com espírito novo. E hoje o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, nesse sentido, usando a mesma expressão que foi usada lá por Lutero, né? Ecclesia semper reformanda, a reforma da igreja. A igreja, né, está sempre se em atualizando. Em reforma. E está em reforma. Mas então, com São Francisco de Assis, nós temos um redescobrimento de alguns elementos que estavam esquecidos pela própria igreja. Isso, um contexto ali de luxo, de mordomia, de acomodação também na evangelização, né? Muita ignorância do clero, por exemplo, né? Uhum. Também o clero mal preparado, apegados ao poder, à riqueza. Havia os bispos que eram príncipes, quase atrelados ao poder. Então, São Francisco veio para retomar as origens, né? Então, o Vaticano II, por exemplo, veio para ajudar a igreja a retomar as origens lá do começo. A vivenciar. E trouxe muitos frutos, porque muita gente se converteu, trouxe um ar novo para o cristianismo. Por isso que os fundadores de ordens religiosas, eles tiveram uma intuição evangélica. Intuição, quer dizer, eles perceberam algo assim que precisa encarnar a palavra de Deus hoje de uma forma diferente, né? No caso de São Francisco, eu acho que o grande mérito dele é quando o que Deus quer de mim. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E ele foi buscar na Escritura a inspiração, né, de uma vida nova, quer dizer, aquilo que todo mundo já sabia, mas ele encarnou essa palavra. Sabia, mas não estavam vivendo, não estavam praticando. Sabiam, mas não praticavam. Ou era, como a gente diz, aquele evangelho de conveniência. Eu pego só aquilo que faz bem. Exato. Pega só aquilo que faz bem. É aquelas pessoas que lê a Bíblia, só aquilo que, quando para mim, me sentir bem só. Não. A palavra de Deus também faz a gente ficar angustiado. Então, angustiado para mudar de vida, para fazer alguma coisa nova, isso é positivo. Então é positivo que a palavra de Deus gere uma certa crise. É positivo isso. É positivo. A crise, na verdade, no seu termo, é como que um crisol, né? Ela vem para purificar. Para purificar. E tinha gente que dizia assim que era um tabu ler o Antigo Testamento. Era um tabu. Para certas pessoas. Faz mal ler o Antigo Testamento. Gera crise, a gente não entende nada. Mas é por isso que a gente tem que ser livre. Tem que enfrentar essa leitura, né? Ela gera crise na cabeça da gente, porque a gente é desafiado a mexer com a nossa mentalidade. A fé também precisa da razão, viu? Precisa do estudo. Sem o estudo, a coisa não vai para frente. Né? 1 Pedro 3,15, precisamos dar razões da nossa fé. Isso, eu também estou com uma memória um pouquinho bíblica. Excelente, bem lembrado. 1 Pedro 3,15. Dar razão porque eu creio. Então não é crer assim de uma forma ingênua, né? Uma forma ingênua. É preciso ter senso crítico, né? Então as pessoas às vezes acham que usar o raciocínio, usar a razão é racionalismo. Não é racionalismo, é dar razão da própria fé. Isso está evidenciado também no documento Fides et Ratio, né? Fé e razão. São as duas asas de um mesmo pássaro, não é? Bem lembrado. Parece que é de um santo padre. São João Paulo II. Duas asas. A fé e a razão, né? Duas asas de um mesmo pássaro. Frei, e Francisco, ele ouve assim, não é para levar 2 túnicas, não é para levar cajado, não é para levar dinheiro. E aí no coração dele diz, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer de todo o meu coração. Mas ele assume uma nova forma de viver isso.
Seria uma atualização da palavra. Uma atualização, e ele levou esse evangelho até as últimas consequências, né? O desapego dos bens para servir o próximo. Então ele interpretou muito bem aquele texto lá de que nós falamos, né? Que o apego à riqueza dificulta entrar no reino de Deus. E ele entendeu que para entrar no reino de Deus tem que entrar pela porta estreita. É exatamente o que diz o Evangelho. Então ele levou isso a sério. E então na Idade Média, naquele contexto, surgiram essas ordens de pobres, ordens mendicantes, né? Ordem mendicante é o nome. Que de fato viviam de doações do povo e não tinham propriedade nenhuma, né? Diferente dos monges que tinham mosteiro, os frades eram andarilhos no começo. E depois, claro, que tiveram necessidade de construir convento, porque tem que morar, precisa se alimentar. Fez um teto, né? Precisa se vestir. Exatamente. Mas manter o princípio da pobreza. Então, as ordens itinerantes, né? Dominicanos, os servos de Maria, os franciscanos. Né? Bom, todos os religiosos têm o voto de pobreza também. Os monges premonstratenses, os beneditinos, os ermitães de Santo Agostinho. Vai longe, Alissa. Aí vai longe. Citando as antigas. Sim, né? sim. E tem as modernas, aí, mais recentes, os vicentinos, São Vicente de Paulo, os salesianos, São João Bosco, os maristas, né, ligados à educação, todas ordens religiosas ligadas a certos carismas, né? Por exemplo, a ordem dos pregadores dominicanos, ou os palotinos, por exemplo, missionários, né? Então, você acho que deve lembrar um documento do Vaticano II, eu não sei qual deles, que diz assim que as ordens religiosas, elas ajudam para que a igreja esteja sempre mais como a esposa pronta para o esposo, enfeitada para o esposo. Os carismas, né? Carisma de ser missionário imita o Cristo pregando às multidões. O carisma de congregações que se dedicam aos hospitais, aos doentes, imita o Cristo, segue o Cristo curando os doentes. Contemplativa, segue o Cristo que contempla na montanha. Todas se completam, né? Eu não lembro esse documento. Agora eu não recordo eu também. acho que é a Perfecte Caritatis ou a Lumen Gentium. Certo. Por ali. Mas interessante, né, gente? Vocês que nos acompanham, veja bem que como a igreja é rica de carismas, de dons. Fora as iniciativas dos leigos. Muitas iniciativas. Isso é um sinal do Espírito, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu acho que é. Então, mas São Francisco, para voltar ali, São Francisco, ele foi um esteio da igreja, viu? E até os biógrafos contam, não sei como é que vem a história, né? Que o Papa Inocêncio III teve um sonho, uma visão, e São Francisco estava agarrado na coluna na Basílica de São João Latrão. De São João Latrão. Isso. Sustentando a basílica. Estava caindo. O que significa isso? Agora eu sou o entrevistador? Olha, ao meu ver, significa que Francisco, ele veio ser uma das pilastras, uma das colunas para ajudar a segurar essa igreja. Isso mesmo. E em outro texto, quando ele recebe aquela palavra, né, vai e reconstrói a minha igreja. Sim. Primeiro ele começou a trabalhar de pedreiro. Aí depois ele foi colocando o evangelho em ação, em prática, e aí a gente percebeu o que era essa reconstrução espiritual também. Espiritual, né? Isso mesmo. O que diz a carta de Pedro sobre isso, para entrar na Bíblia? A carta de Pedro? Que nós somos templos vivos? Templos vivos e pedras vivas dessa construção. Sim. Uma construção espiritual, né? Exatamente. É a dimensão espiritual da igreja. Somos igreja. Somos exatamente. igreja.
Então a igreja é muito mais do que instituição. Às vezes as pessoas só veem a igreja como instituição, né? Como uma sociedade organizada. Não é só isso. Ela tem uma dimensão teológica, porque é enraizada no Evangelho. É a dimensão espiritual. Então isso é muito mais positivo e isso não aparece muito. Não aparece. Porque a igreja é um tanto invisível. Mas a igreja, a gente diz assim, que ela vai revelando a sua essência. É como que a Lumen Gentium 1.1, como que o sacramento universal de salvação, Sacramento da unidade universal das pessoas entre si e da unidade com Deus. Sacramento quer dizer um sinal que vai revelando alguma coisa, né? Cada vez revela alguma coisa, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Efésios 5, né? Que o matrimônio é um mistério em relação a Cristo e a igreja. É um mistério. Mysterium em grego é traduzido para o latim como sacramentum, sinal visível de uma realidade invisível. Vai revelando algo invisível, que é o amor. Não aparece muito, mas ele está por trás de tudo. E o revelar não é desvelar. Não é desvelar. Ou seja, não é tirar totalmente o véu. Na hora que a gente está quase vendo a coisa por inteira, né? Parece que volta o véu. Sempre novo, algo novo para revelar, nesse sentido, né? É um conteúdo da revelação que vai sendo desvelado, né? Em termos assim mais científicos da hermenêutica, Gadamer dizia assim, ou Paul Ricoeur, né, os teóricos da hermenêutica, dizia assim que o texto tem uma reserva de sentido, né? Ele não se esgota. Não se esgota, a pessoa que lê vai interpretando. Mas eu mesmo, viu, quando era novo, eu li aquele texto de Marcos, capítulo 2, da cura do paralítico. À primeira vista eu interpretava assim que Jesus vendo a fé do paralítico, eu achava que era o paralítico que tinha fé. Mas a gente não lia com cuidado. Mas aí o texto diz, vendo a fé deles, quer dizer, aqueles que carregavam o paralítico, os quatro que carregavam o paralítico. Então era a fé que se tornou ação daqueles quatro carregando o paralítico, sendo assim solidários, né? Então, aquilo que o Papa Francisco também diz, né, que a solidariedade se torna carne, se torna a encarnação da palavra, a solidariedade daqueles quatro. Então eu não entendia isso. Depois que fui entender, quer dizer, fui lendo várias vezes, com o tempo, estudando teologia, a gente começa a olhar com um olho muito mais clínico. Dentro da filosofia, se o senhor me permite, da fenomenologia, isso ainda não fazia parte do seu mundo fenomênico. A partir do momento que o senhor deu atenção àquilo, aquilo começou a fazer parte da sua atenção, né? E aí o senhor pôde devotar também maior estudo e conhecimento àquilo. Então, toda vez agora que o senhor for ver, aquilo vai fazer parte da sua interpretação. Isso é filosofia. Filosofia, isso. Filosofia, que é a ciência a serviço da fé. Ajudando a fé. Então as pessoas, viu, tem muito isso aí de às vezes ler a Bíblia, estar preocupada em interpretar aquele versículo só. Leia todo o texto, todo o capítulo, porque às vezes o capítulo todo vai ajudar a entender aquele versículo. É o conjunto que tem o sentido. Numa narração, né? O conjunto, né? E não se preocupar em querer entender tudo. Vai lendo. Quando você encontra um trecho que você entende, para um pouco, faz uma meditação, né? Faz uma seleção, né? Por exemplo, eu dei uma tarefa para o pessoal, né, na aula, ali na PUC, de ler o Evangelho de Marcos inteirinho. Certo. Todo o Evangelho, 16 dias, 16 capítulos. E eu coloquei como essa tarefa, você leia
e encontre todos os momentos em que Jesus fala com os discípulos e com a multidão. Todas as falas que Jesus se expressa ali, né? Certo. E a reação das pessoas. Ação, reação. Então, onde Jesus fala, Jesus faz. Falar e fazer. Então, os milagres, falar e fazer, e a reação das pessoas. É uma chave de leitura. Eu estou esperando o resultado dessa tarefa. Mas é interessante a reação das pessoas. Tem a pessoa que reage com sinal de fé, que nem aquele cego de Jericó que jogou o manto e foi atrás de Jesus. É uma reação positiva, né? A sogra de Pedro, quando Jesus tomou-a pela mão e ela se levantou, qual é a reação da sogra de Pedro? Ela foi servir todo mundo. Pôs-se a servir, muito bem, passou no teste. E assim por diante. Sim. Quando Jesus curou aquele endemoniado na sinagoga, qual é a reação do povão ali? Falaram o quê? Falaram alguma coisa. Não é dia de fazer milagre aqui, não. O chefe da sinagoga, não venha no dia de sábado, venha outro dia. Mas o povo diz, que ensinamento novo com autoridade. Quem é esse que ensina com autoridade? E a fama se espalhou. Aí é o narrador que coloca o detalhe. O escritor que quer evidenciar o efeito da missão de Jesus diz, e a sua fama se espalhou em todo lugar, tanto assim que eles não tinham nem tempo de comer, segundo o Evangelho de Marcos. Tanto trabalho que tinham para fazer. Tanto trabalho, capítulo 3. Tanta gente que se reunia na porta da casa, não tinha um lugar. E anunciava-lhes a palavra. E uma vez que Jesus se retirou no deserto para orar, Marcos 1,35, os discípulos foram atrás dele e disseram, todo mundo te procura. E Jesus disse, vamos a outros lugares. Olha aí, igreja em saída. Então Jesus estava na sinagoga, saiu da sinagoga, foi na casa da sogra de Pedro. Saiu da casa da sogra de Pedro, aí de repente um leproso. Aí voltou para casa em Cafarnaum, todo o povão estava lá, aí o paralítico. E assim, uma surpresa atrás da outra. E Jesus não para. Não para, vai para frente. Vai indo. A igreja não pode parar. A igreja não pode parar. E é por isso que nós falamos então que o evangelho, que é a boa nova, é o próprio Jesus. Quando Francisco diz, vamos viver o evangelho, aí a galera pergunta, mas que parte do evangelho? E daí ele diz todo o evangelho, porque é Jesus. Todo o evangelho, exatamente. Eles falavam uma expressão muito interessante, né? Sine glossa. Sem subterfúgio, tem que interpretar a palavra tal como ela é, sem enganação, né? Sem enrolação, sem conveniências. Sem conveniências, né? O evangelho radical. Isso que ele fala assim, que é viver segundo a forma do Santo Evangelho. Por isso que nós somos convidados a sermos arautos do evangelho. Arautos, entregar esta palavra, entregar esse Cristo com a nossa vida. Perfeitamente, entregar com a nossa vida. Então, a palavra de Deus corre e Deus é glorificado. Existe isso na Bíblia, né? A palavra de Deus. Importa que a palavra de Deus ande. Então, Paulo se queixou certa feita na comunidade de Filipos, né? Uns evangeliza para aparecer, outros por porfia, não sei porquê. Mas importa que o evangelho vá para frente. Tem gente que evangeliza com outras intenções, mas a palavra vai para frente, independente da pessoa, né? Mas é claro, a gente tem que ter a primeira intenção, construir o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Mas no tempo de Paulo tinha gente que evangelizava, usava a Bíblia para outras intenções, né? Ainda hoje, né, Frei? Ainda hoje nós temos também pessoas que fazem mau uso, com má fé da palavra para enganar o povo, para trazer... Isso que a gente estava dizendo, né? Que a palavra diga aquilo que eu quero dizer. E não é assim.
Tem a história lá nos Atos dos Apóstolos, um tal de Simão, que queria comprar o dom do Espírito Santo. Comprar? Comprar, queria esse dom para ele também fazer milagre. Mas ele tinha outras intenções. E aí ele recebeu uma bronca. E aí vem um pecado chamado pecado da simonia. Porque Simão, ele queria usar o dom do Espírito Santo para proveito próprio. Exatamente, para proveito próprio. Paulo também, lá nas comunidades lá de, se não me engano, de Éfeso, lá ele libertou uma menina que ela tinha o dom de milagres. Era uma vidente. Libertou essa menina, os donos da menina ficaram muito bravos porque eles estavam ganhando muito dinheiro explorando essa coitada. Meu Deus. Explorando essa coitada. Então, hoje também tem gente que explora as pessoas que têm dons. Ou usa a religião para se enriquecer, por exemplo, demais, né? Ou para explorar os outros. Então, usavam a fé de uma pessoa simples, mas para outros fins, né? E Paulo foi lá, deu uma baita de uma bronca. Ou seja, não há nada de novo sob o sol. Não há nada de novo sob o sol. Novo e novidade é a palavra de Deus quando produz fruto. Quando produz fruto. Essa que é a novidade que nós precisamos ter. Frei, então, para a gente ir nos nossos finalmente, diga para o nosso povo amado de Deus que está nos escutando, você mesmo, com quem o Frei está falando agora, que está aí nos acompanhando, olha só, como é que é essa história de Léxio Divina, Frei? Como que a gente faz essa leitura orante da palavra, dado que é uma recomendação que há pouco tempo a igreja mais ou menos veio reforçar. Ela faz tempo que está na nossa história, né? Essa leitura orante, mas foi o Papa Bento XVI que trouxe novamente essa prática. Fala para nós, Frei, como que a gente pode fazer a leitura orante para interpretarmos a palavra e fazermos ela também encarnar, né? Encarnar em nós. Então, essa leitura, como você falou, é muito antiga, ela foi retomada, né? Os monges, o monge Guigo, que lá em 1009, se não me engano, né, escreveu uma obra chamada A Escada dos Monges, a escada para chegar até o céu. A Escada dos Monges. É a Escada dos Monges. Essa obra aí dizia o seguinte, que tem 4 degraus. A leitura, primeira coisa mais básica, é a leitura. Segunda escada, a meditação, aqui entra o estudo. Então, meditar é também procurar entender o texto bíblico, aí precisa do estudo. Tá. O estudo da Sagrada Escritura. Terceiro, então, primeiro, léxio, leitura. Segundo, meditação, meditácio. Terceira, oração. Aí você vai rezar em cima da palavra de Deus. Você meditou e você tirou a mensagem, tá? Depois da meditação, atualizou a palavra. Daí você faz uma oração a partir da palavra de Deus. A oração. E, por fim, vem a contemplação, quer dizer, a contemplação é o resultado de tudo isso. Quando você assimilou a palavra de Deus, é como que você assimilou o alimento no seu corpo, e esse alimento fortalece seu corpo. Então, essa palavra de Deus abre os ouvidos, abre a inteligência para entender as Escrituras. Certo. Como aconteceu com os discípulos de Emaús, né? Quando eles entenderam a palavra de Deus, seus olhos se abriram, eles voltaram para Jerusalém para anunciar. Certo. Então, esse é a Léxio Divina. A prática é você que faz um programa de um trechinho da Bíblia, você vai ler, meditar, fazer uma oração em cima disso, né? E concluir. Então, eu vou ler por uma curiosidade, para eu saber. Isso. Depois, na meditação, com amparos da teologia, que eu posso encontrar na internet, né? Também algumas reflexões. Eu vou entender aquele contexto e eu vou então perceber o que o texto está dizendo. Isso. Aí depois, então, na minha oração, eu vou... Não, na minha oração não. Ainda na meditação, o que o texto quer dizer para mim?
É o que o texto mesmo, diz. O que o texto quer dizer para mim. Aí depois na oração, obviamente, é o que eu vou dizer a Deus com aquela palavra. Perfeito. Aperfeiçoou minha explicação. Isso mesmo. O que vou dizer a Deus com essa palavra? Então a leitura, o que diz o texto. Depois eu leio de novo com os parâmetros teológicos, né? Para saber o contexto, então o que o texto então ele vai dizer para mim a partir daquela realidade. Oração, o que eu vou dizer a Deus. E a contemplação, como o senhor disse, é o desfrutar, é o estar com essa palavra para me levar a uma ação. Uma ação, exatamente. A contemplação devia ser já o resultado. Então, quanto mais você lê e medita, você vai formando uma mente, né? Aquilo que os monges falavam da conversio mores. Conversio mores? A conversão dos costumes. Olha só. A palavra vai produzindo uma mudança na pessoa. Isso aí. A palavra transforma. Transforma. Então a pessoa começa a enxergar as coisas segundo os olhos de Deus, né? Olha que lindo isso. São Boaventura dizia que a fé é a lanterna para a gente interpretar o texto bíblico. Que lindo. Aí os olhos da fé que você recupera, chamada contemplação, né? Contemplação. Ver com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Frei, eu acredito que tudo isso vai desembocar. Olha, eu usando de novo a memória bíblica, João 10:10, para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Frei Vicente, como uma mensagem para o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte que está nos acompanhando nesse episódio do Cappuccino Cast, uma mensagem para a gente deixar essa palavra realmente se encarnar em nós, Frei. Primeiro, que você, ouvinte cristão, seja sempre fiel à Igreja do Brasil, às opções pastorais da Igreja, com os bispos que pregam, e não se deixem levar por certas ideologias, de certos links aí que são ultraconservadores, que querem uma relação do fiel apenas com Deus, só vertical, e criticam todas as ações humanas. A palavra de Deus é encarnada e visa também transformar a realidade. Que seja fiel a isso. Segundo, que você seja fiel na leitura e na meditação da palavra de Deus, como Paulo dizia para Timóteo. Fique firme naquilo que você recebeu desde o começo, que você aprendeu lá na sua família, né? Desde a Ave Maria e o Pai Nosso. Aquilo que você aprendeu, isso é o mais precioso que tem. A fidelidade à palavra de Deus, participar da Santa Igreja, da missa dominical, do culto, as orações, né? Se engajar em alguma coisa pastoral, se você tem mais tempo. Então seja corajoso e forte na fé e firme na esperança e paciente na tribulação, como dizia Paulo. Paciente na tribulação, perseverantes na oração, né? Alegres na esperança e perseverantes na oração. Frei Vicente, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui no Cappuccino Cast. Que Deus continue te dando mais e mais inteligência, sabedoria para o senhor transmitir todos esses conteúdos para nós, seus alunos, para nós, pessoas que estamos próximas ao Senhor. Muito obrigado, Frei Vicente. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, finalizamos mais um episódio do nosso Cappuccino Cast, que hoje foi falado com o que, Frei? Com a temática, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. E nós estivemos com ele, Frei Vicente Artuso, doutor, pós-doutor em Sagradas Escrituras. E agora eu, Frei David, me despeço de você, agradecendo a sua atenção, agradecendo o seu carinho para conosco aqui do Cappuccino Cast. E lembrando, te aguardo no próximo episódio. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem.